Olá, olá meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Elaine Vilela, escritora e terapeuta oracular, e vocês estão no canal A Bruxa do Penhasco. Muito bem, essa daqui que vos fala está resenhando a nossa trilogia A Bruxa do Penhasco, só que hoje eu vim fazer um papo reto aqui com vocês, dar dica para os escritores, falar um pouco do processo da Bruxa do Penhasco, e é isso, meu povo. O que acontece, o que está acontecendo no mundo bruxesco. Eu estava nesse processo de fazer a resenha e já enviar o manuscrito para leituras críticas, mesmo sabendo que eu tinha que mexer ali em alguns capítulos. Eu teria que revisar a Bruxa do Penhasco, eu já tinha dado um passinho à frente. A resenha aqui no canal, ela tinha o intuito de chegar e me aproximar dos leitores e também para me ajudar a aproximar da escrita, ver possíveis furos, entender um pouco a obra também. Só que hoje, né, eu vim falar para vocês que no processo da escrita, muitas vezes a gente tem que dar um passo para trás. E aí vem toda a dúvida, toda a cobrança, né? Desse tempo doido da internet, tá cobrando, que tem que publicar, porque já faz muito tempo. Então, todas essas coisas ficam na mente do escritor. Só que o maior processo é a gente entender e aceitar que a nossa escrita, ela tem que chegar clara para os leitores. E eu não estava vendo tanta clareza assim na Bruxa do Penhasco por causa dessas informações que me foram passadas através da escrita crítica. Então, nesse ponto, né, da criação artística, a gente tem que reaver e dar um passinho para trás mesmo. Por quê? Porque é prudente e é saudável também. E aí, o que eu decidi? Eu decidi reescrever a Bruxa do Penhasco à mão. Aqui, a capa, fiz a capa, ó, aqui. Porque a escrita à mão, ela ativa partes do nosso cérebro que a digitação não vai alcançar. Então, a melhor forma de revisar uma obra, aqui ó, a melhor forma de revisar uma obra seja realmente fazendo rascunhinhos e reescrevendo ela à mão. É um processo cansativo, gente, porque é uma trilogia. Então, não vai ser todo dia que eu vou ter tempo de escrever. Então, eu tô nesse processo de aceitar toda a rotina, né, de mãe que eu tenho, de cuidadora de casa, de tudo, gente. Vocês saberem, né, vocês quanto pessoas aí iluminadas, não vou falar só mulheres, né, os homens também, sabem sobre a rotina, né, de ter uma criança em fase escolar. Então, cada um tem ali seu processo, né? E é difícil realmente o processo criativo no meio de tudo isso. Mas o ruim é que a gente se cobra muito no decorrer, né? E não é assim. Esse aceleramento que a internet nos propõe, né? E a gente não dá conta. Então, assim, ligar a câmera, falar, pensar em colocar um filtro ou não, ver o cenário, um momento tranquilo, sem barulho, né? O estado de espírito bem para poder falar, entender o que está se passando dentro, para poder expressar, tanto na escrita quanto aqui na fala, não é um processo muito fácil, passa por muitos desafios, né? O processo criativo, o processo do entender. Entender não racional, né? Um entender sentimental.
Então, o que eu quero falar de dica hoje para vocês escritores é que realmente às vezes tem que dar um passinho atrás, entender críticas, né? E, e realmente apurar, ter esse feeling para entender sobre a clareza da leitura, a clareza da escrita para os leitores, né? Para chegar limpo, para que chegue claro até o nosso público, certo? Então, muitas vezes a gente tem que rever. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da Bruxa do Penhasco para vocês. O que que acontece? Por que que eu não estava vendo clareza? Eu enviei um manuscrito para 3 pessoas de nichos diferentes, mas que se conversam. Para um escritor, para uma psicanalista e para um praticante dentro da magia, dentro de escolas mágicas aí. Cada um me trouxe uma visão, isso é bacana, né? Só que uma crítica que eu recebi, eu sei que eu tenho que processar, eu sei que eu tenho que digerir isso. Também me ajudou a chegar nessa conclusão aqui, que eu teria que sentar e escrever à mão. Tinha capítulos que eu queria tirar, tem parágrafos que eu tenho que reescrever? Tem, né? Só que eu entendi que a Bruxa do Penhasco ele é um processo que não vai ser muito aceito, assim como as bruxas em séculos e séculos, mesmo dentro das escolas mágicas. E a Bruxa do Penhasco ela é uma crítica a esse processo, porque fala da magia solitária. Né? A nossa personagem, ela se dita a primeira bruxa solitária naquele sistema de 3.000 anos atrás, no estado pagão. Então é algo inovador que não vai ser muito aceito, né? E aí eu estou lendo Helena Blavatsky. Então eu fico imaginando uma mulher, né, como Helena naquela época, todo o desafio para ela publicar, todos os desafios e críticas que ela teve dentro do processo dela, né, de escrita. E aí eu fico imaginando assim, né, como é desafiador, o que é diferente. Então, e aí a Bruxa do Penhasco, ela não é uma psicografia, assim como os livros de Blavatsky não é uma psicografia. Ela é um processo anímico consciente de inspiração através de processos mediúnicos da tela mental e do desdobramento e também dos acessos às informações e portais dimensionais. Então é um estado alterado de consciência, mas que não é a mecânica da psicografia. São outras mecânicas, mas que vêm por canais mediúnicos e anímicos também, da nossa própria capacidade de acessar, porque as informações estão aí. E é disso que o livro fala, né? Então, para eu poder explicar esse relato, coisas que aconteceram comigo, eu preciso de voltar e reescrever. Por quê? A Bruxa do Penhasco ela é um processo atemporal. E por causa dessa mável, né, maleável, essa maleabilidade da escrita, e de uma hora está no portal, outra hora está em outro processo, e eu ter começado a escrever A Bruxa do Penhasco de trás para frente, eu preciso de realmente rever para poder trazer clareza para vocês e entender o que essa louca aqui, o que a espiritualidade está passando para vocês, né? Então, como eu estava falando para vocês, começando a falar do processo da Bruxa do Penhasco, né? Ainda voltando numa dica para vocês escritores, é que muitas vezes todo esse corre-corre da internet faz com que a gente ache que a publicação tem que estar pronta, né? Que a gente fica afobado para ver a obra pronta, redigida, já no mercado. Mas muitas vezes é necessário aceitar essa revisão, aceitar voltar, né, um passo atrás
que na verdade é algo prudente e necessário para que chegue com clareza a informação ao nosso público. E, gente, não é fácil, porque hoje a sociedade acelerada, a internet, né, que cobra da gente, porque todo mundo tá ganhando dinheiro, todo mundo tá publicando, todo mundo tá feliz na internet, a gente acha que tem que estar ali tudo inserido, né, na felicidade digital. E muitas vezes a gente se perde no processo criativo. E principalmente nós, com toda essa rotina de verdade, da realidade, né, que nos chama, não é fácil sentar e ter o processo criativo. Muitas vezes a gente perde alguma frase que passou solta, né, no dia, muitas vezes se perde no processo da rotina. E tá normal, tá tudo bem. A questão é aceitar e entender que tudo está no tempo, né? Esse é o processo mágico. Esse é o estado mágico do presente. E às vezes a gente tem que respirar, né? Porque não é fácil o processo de abrir a câmera, procurar cenário, ligar a luz, colocar o filtro, né? Se sentir bem para poder falar. É um processo emocional complicado, né? Estar aqui no público. Tanto e principalmente para nós que trabalhamos com esse processo criativo, mediúnico, espiritual, esses processos espirituais. Tanto que eu fiz 2 lives lá no TikTok. Aí já me falaram, ganha dinheiro, que é isso, que é aquilo e tal, e jogando baralho, né? Mas eu não me senti tão à vontade assim, né? Porque eu sofri uma invasão, um abuso ali, não gostei, porque a gente está muito aberto, né? A todas as energias. E também quem busca a leitura do baralho ali online, ali no ao vivo, né? Não entende muito bem a energia da troca, do valor, né? São perguntas muito vazias, rápidas, que a pessoa... Eu sei que a gente tem que chegar, né? Nosso trabalho a todos, mas a gente também tem que se resguardar. E muitas vezes a gente quer entrar nessa onda aí do digital, e nós que trabalhamos com espiritualidade não é fácil. Então, para quem está escrevendo, né? Para quem entende, para quem tá nesse processo criativo, para quem desenha, para quem canta, para quem compõe, fica aí a dica, né? O importante é aceitar que estamos no tempo da criação, no estado de presença, e que muitas vezes a gente precisa acionar emoções através da escrita, e é necessário sim uma pausa nessa janela aí, né, da internet que nos abre. Não se cobrar, né? Muito bem, então vamos falar aqui do processo da escrita da Bruxa do Penhasco. Então, como a escrita da Bruxa do Penhasco ela é muito atemporal, estamos aqui falando sobre portais dimensionais, acesso a informações de 3.000 anos atrás, recordação de uma vida passada, através de um processo anímico consciente de inspiração. Eu preciso ter clareza, e também é uma informação inovadora que está aqui inserida na história da Bruxa do Penhasco, e eu tenho que entender que não vai ser aceita muitas vezes dentro do meio didático da magia, dentro das escolas, porque a própria Bruxa do Penhasco, a nossa personagem, ela fala sobre a bruxaria solitária. Ela vai contra os ditames da época, né, do padrão. Morgana, ela foge disso, para poder ela mesma, né, construir o que ela entende sobre magia. Então, é algo inovador, né, de 3.000 anos atrás, que está ali inserido. É uma crítica
aos padrões das escolas de magia, o entender a magia e professar e praticar a magia atualmente. Então eu tenho que ter esse entendimento, né? Que talvez não vai ser muito bem aceito aí. Assim como, porque eu estou lendo Helena Blavatsky, e eu vejo o que está escrito lá, né, relatado, quanto foi difícil para Blavatsky estar inserida, né, publicar, estar inserida nesse meio, porque ela trazia algo inovador com a teosofia. E até hoje os livros são um pouco atravessados, né? Não são digeridos aí pela maioria. E o processo que acontecia com Blavatsky, não é querendo me exaltar, mas me entendendo, acontece comigo, porque os livros de Blavatsky não foi feito através do processo da psicografia, e sim da inspiração. E muito do que ela relatou ali no Isis, eu consegui entender o meu processo. Então vamos lá, não existe só a tomada do motor com a psicografia. Existem vários outros processos mediúnicos que ocorrem, né? E esse processo é um deles. É uma recordação através de um desdobramento e um acesso informacional que eu tive. Através do desdobramento, através dessa capacidade de navegar nas dimensões, nas várias dimensões informacionais, que todos têm, que é natural, as informações estão aí para ser acessadas, a gente só depende de saber surfar, vamos assim dizer, né? De poder acessar através de frequências essas informações. E aí, o que me acontece? Eu tenho que entender que este relato, este fato que aconteceu comigo, mediúnico, tem que ser claro, tem que ser traduzido. Porque eu comecei de trás para frente na escrita, eu comecei a contar o que acontecia comigo, o que acontecia com Morgana 3.000 anos atrás. E depois, com o tempo, que eu consegui entender que a história seria uma trilogia, e todo esse processo com os guias mentores que escrevem também, o entender, né, o que eles queriam com a minha escrita e o que estavam passando através dessa didática chamada Real Magia, que está no livro, inserida no livro, que vem por intermédio de um druida. E aí é isso, gente, se resume no processo de clareza. Então, a Bruxa do Penhasco, por mais que eu, lá nos meus 11 anos, começou todo o processo, depois veio o processo do blog, eu escrevia, hoje eu me sinto madura para poder fazer essa revisão com mais clareza e assertividade, né, para que seja melhor interpretada, já que talvez não vai ser até não aceita, né? Mas pelo menos ser melhor interpretada por todos, né? Muito bem, é isso, esse papo aí direto com vocês hoje, né? Aceitem o processo criativo, aceite que tudo está no seu tempo e bora criar, independente de como seja, né? A aceitação e o acesso, né? O importante é a gente com a gente mesmo, não é mesmo, gente? Beijo, até mais. Outra coisa também, gente, olha a louca aqui da sequência, né? Então, por isso, eu decidi terminar esse processo da resenha, ou pelo menos congelar esse processo aqui no canal com vocês, até de fato eu revisar toda a trilogia, tá bom? Então eu peço desculpa para quem estava acompanhando a saga. A saga está aqui, existe e vai ficar muito mais coesa, muito mais precisa e direcionada para vocês, para o entender a magia, entender a Bruxa do Penhasco, entender a real magia, entender tudo que está escrito e passado para vocês aqui, através desse processo anímico consciente,
de inspiração através de desdobramentos, acessos e tela mental. E eu aguardo, né, vocês aqui no canal, vou continuar alimentando, tá bom? Falando, e vale a dica aí, fica a dica para vocês, escritores, sobre esse processo da revisão, do entender e do aceitar tudo isso, né? A Bruxa do Penhasco, gente, por mais que esteja aí, essa história, ela é a minha história, ela está comigo, eu sou, né, a história, ela passa por todos esses processos aí, como eu falei. Então eu começo com o blog, começo a entender o que está acontecendo, depois tem a aceitação e o conhecer os guias, entender como tudo funcionou. Tanto que no momento da pandemia que eu voltei a escrever. E aí eu voltei a escrever a segunda parte. E depois da pandemia a primeira parte. Né? Então a terceira, que quando começou ali todo o processo, né? Ela tá até muito bem escrita, porque é um relato, aconteceu comigo, mas a primeira parte eu senti que eu precisava de rever, e hoje em dia, com esse amadurecimento e a experiência na escrita em si, né, eu consigo passar melhor para vocês a informação. E é assim que funciona, né, gente? Porque uma garota ali de 11, 12, começando a entender, né, o que se passava, com certeza iria fazer textos confusos. E que hoje, depois do decorrer de toda essa caminhada e experiência espiritual, eu consigo escrever e entender melhor o que é para ser passado para vocês. Então é isso, gente, não se cobrem, né, no nosso processo da escrita, principalmente quando é algo assim tão espiritual, que é algo trazido, é uma informação precisa, preciosa. Muitas vezes a gente não precisa de estar inserido nesse aceleramento que a internet faz com que a gente pense que está atrasado em tudo na nossa vida, né? E proteger também, né, nossa energia em relação ao processo, né? Como eu falei ali sobre as lives do baralho cigano no TikTok. Muito bem, é isso. Não assim criticando quem faça, quem consiga, né, estar aqui e trabalhar essa espiritualidade. Eu acho que é o maior desafio, né? Não estou falando de quem consegue fazer isso. Estou só dando uma dica para a gente poder resguardar, nos entender melhor, entender todo o processo, para depois de fato chegar até essa janela da internet que nos abre com uma melhor clareza de qual público, né? E como vai ser, se vai ser aceito ou não. Então, temos que ter um padrão emocional de equilíbrio para poder lidar com a internet. E a rotina, como eu falei, né? Não é fácil, gente, a gente estar bem e gravar. Não é simplesmente ligar a câmera, né? Não é, não é. Não é todo dia que eu vou conseguir sentar e escrever à mão todo esse manuscrito aí, toda essa história. Mas a gente vai com fé na espiritualidade, assim como foi me trazida essa história, eu vou passar para vocês, porque é importante, vai ser importante para o andamento do aprendizado da magia na Terra. E é esse o papel, é de trazer a informação para as práticas mágicas, clarear, né, todo esse mundo de informação sobre magia, né? Muito bem, então segue aí a bruxa inovadora, continua aqui alimentando, mas por enquanto vou encerrar esse processo da resenha em si, tá bom? Para eu poder me concentrar aqui na revisão. Tá bom, gente? Mas eu continuo nutrindo aí o canal, aguardo vocês nas outras plataformas, quem quiser seguir e acompanhar esse processo da trilogia da Bruxa do Penhasco, tá bom? É essa que vos fala, então,
fica por aqui. Aguardo vocês na próxima, tá bom? Até mais.